Aula número 6. Onde estão as dimensões dentro de nós? No pórtico do templo de Delfos, na Grécia, lia-se: Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. No gráfico que mostramos, representa o atual estado interior médio em que a humanidade se encontra. Nele podemos identificar os 4 corpos de pecado, como o corpo físico, corpo vital, corpo astral e corpo mental. Os eus são representados pelos pontinhos. É indispensável compreender que os eus engarrafam certa percentagem de essência. O que resta, a essência livre, porém adormecida, é representada pela letra E e é constituída por apenas 3% de toda a nossa consciência. Primeira, segunda e terceira dimensões caracterizam o corpo físico, celular comum e corrente. Quarta dimensão, corpo vital ou etérico, é o nosso corpo termoelétrico magnético, o Lingam Sarira dos hindustãos. Normalmente, o corpo físico e vital não se separam. Os chineses têm tratados maravilhosos sobre a existência e funcionalismo deste veículo. Muitos clarividentes o têm visto. Percebemos o corpo vital em nós mesmos através da simples percepção de nossa vitalidade. O corpo vital é composto por vários éteres, cada qual com suas próprias funções, como por exemplo, aquele que dá calor ao corpo e etc. É possível investigar, não obstante, o mundo tetradimensional por nós mesmos quando adentramos em estado de jinas. O nosso próprio corpo físico submerge nestas ocasiões na 4ª dimensão. Estudem e pratiquem intensamente as práticas jinas dadas neste curso com infinita tenacidade e paciência e obtereis os resultados. 5ª dimensão. Nosso corpo astral, nosso corpo mental e nossa legião de egos estão na 5ª dimensão. Com a autoobservação de nós mesmos, é comum percebermos nossos sentimentos. Também é fácil nos darmos conta do que estamos pensando. Ainda que não queiramos pensar em nada, o comum é que a tagarelice interior prossiga sem nossa permissão. Mas isso pode e deve ser mudado. Com um pouquinho mais de atenção e destreza na autoobservação de nós mesmos, também não é difícil percebermos nossos egos em plena atuação. Os nossos egos pensam, sentem e agem por nós. Eles estão, portanto, um pouquinho mais além dos sentimentos, pensamentos e vontades. Ou seja, eles são os sentimentos propriamente ditos, nem os pensamentos, tampouco as vontades, mas eles têm um sabor psicológico, por assim dizer, inconfundível, que o caracterizam como um todo, como uma entidade dentro de nós. Os egos engarrafam nossa essência e mecanizam todos os cilindros da máquina humana. Como dissemos, não é difícil com um pouquinho de destreza na autoobservação de nós mesmos, conforme ensinaremos detalhadamente em lições futuras, percebê-los dentro de nós mesmos e aqui e agora. Por outro lado, quando nossos processos psicológicos se silenciam harmoniosamente, quando reinar uma certa paz interior, mesclada com sono, num gozo delicioso, tenhamos a certeza de que nestes instantes estaremos mais em contato com o corpo astral do que com o físico, restando-nos apenas submergir na 5ª dimensão. É possível, portanto, vivenciarmos em toda a sua plenitude a 5ª dimensão, como quando obtivermos êxito no desdobramento astral. Temos que dizer aqui, o autêntico corpo astral deve ser fabricado. Hoje em dia, o humanoide tricerebrado somente possui uma fria sombra lunar astral, o corpo de desejos. O corpo astral solar, o Eidolon, veículo maravilhoso, traje de bodas da alma, conforme se menciona no Evangelho, é fabricado por nós mesmos quando no ato sexual transmutamos nossas energias sexuais, sem derramar jamais o sêmen. O excedente transmutado pelo casto vai sendo fixado ao mesmo tempo
em que aquela sombra astral vai morrendo, vindo a dar vida ao maravilhoso e luminoso corpo astral solar. O corpo astral solar trata de dar unidade aos sentimentos. Com ele, poderemos, por direito próprio, ter acesso aos rincões mais sagrados do universo. Processo semelhante acontece com o corpo mental. Sexta dimensão. A dimensão dentro de nós, em nosso atual estado psíquico, são apenas os 3% de essência livre, porém adormecida, que cada um de nós mais ou menos possui. Isso, porém, deve ser ampliado, se é que de fato anelamos a mudança radical. Após muitos trabalhos conscientes e padecimentos voluntários, a consciência se ampliará majestosamente. Sua expressão total se dará quando o casamento místico entre virginal alma humana e alma divina, cujos veículos autênticos são o corpo búdico e o corpo causal. Porém, é imprescindível destacar: ainda não os temos fabricado ou conectados. Esse é o verdadeiro encontro das almas gêmeas, que se dá dentro de nós mesmos, evento cósmico maravilhoso, ocasião em que nos sentiremos completos, plenos da presença do divino o tempo todo. Damos-nos conta dos 3% de essência livre quando havemos caracterizar a beleza dos recém-nascidos. Dentro de nós mesmos, a manifestação perceptível da essência são os raros sentimentos inefáveis, as inquietudes espirituais, os arrependimentos, o microinstante de intuição e etc. A sexta dimensão poderá ser comprovada quando obtivermos êxito na prática da meditação transcendental profunda, ocasião em que nessa pequena porcentagem de essência livre conseguirá se esquivar dos egos e da mente e chegará ao seu lugar de origem, o mundo causal ou sexta dimensão da natureza. Ali ela será, nós, sem o ego, seremos um pequeno Deus em miniatura. Com o trabalho dos 3 fatores de revolução da consciência, iremos eliminando egos, o que fará com que liberemos parte da essência por ela engarrafada, a qual, além de receber o acréscimo de átomos solares para a fabricação dos corpos solares, deverá ser desperta com a meditação. Isso faz com que nos tornemos conscientes, merecedora e progressivamente de todas as dimensões dentro de nós mesmos, e voltaremos, por fim, a nos unir com Deus. Sétima dimensão é a dimensão do íntimo, do nosso Pai que está em secreto, pois cada um possui o seu. Há tantos pais no céu quanto homens na face da terra. O íntimo se faz manifestar através do seu corpo átmico. É-nos dito que Deus é uma chama, Atma, que resplandece dentro de um fino vaso de alabastro, a alma divina. Nesta figura que mostramos, vemos os 4 corpos do pecado e suas dimensões, que está desconectado da tríade divina superior. Então temos o quaternário inferior e a trindade divina. O quaternário inferior, também chamado de os 4 corpos do pecado, são a parte que normalmente nós, animais intelectuais equivocadamente chamados homens, chamamos a nós mesmos. Trata-se dos corpos vital, astral, mental e físico. Chamamo-nos de 4 corpos do pecado, pois é somente até aí que o ego consegue se manifestar. A tríade sagrada, composta pela alma humana, alma divina e pelo íntimo, o nosso real ser, está fora desse quaternário, mantém-se desconectada de nós, justamente em virtude das consequências negativas de nossos pecados. A única ligação que ainda temos com o nosso íntimo é um átomo do Pai que possuímos na raiz do nariz. O objetivo do trabalho de regeneração mediante os 3 fatores de revolução da consciência, que é o morrer, nascer e sacrifício pela humanidade, é justamente nos religarmos com o Pai, aprendermos a fazer a vontade do Pai definitivamente. Devemos lembrar sempre que todas as dimensões estão aqui e agora dentro de nós mesmos, elas se penetram e compenetram sem se confundir.